Olá a todos, como vai vocês? Tudo bem, pessoal? Então, o professor vai iniciar mais uma aula aí, envolvendo os conteúdos de energia cinética, energia potencial e, consequentemente, energia mecânica. Como fomos observando em aulas anteriores, quando a gente fala em energia, tá, tem que tornar claro que energia cinética, tudo que envolve o conceito de movimento. Tá? Energia cinética em movimento, energia potencial gravitacional, tudo que envolve altura, e, consequentemente, a soma, tá, de energia cinética com a energia potencial gravitacional é o produto aí da energia mecânica. Então, a energia mecânica é a somativa da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Bom, então vamos simbolizar aí, né, alguns exercícios, né, para deixar resolvido para vocês aí, né, para que possam reproduzir novamente aí, né, em aulas futuras. Então, um vaso de flor, né, de 3 quilogramas, está sobre uma mesa de 1,2 metros de altura. Determina a energia potencial gravitacional do vaso, considerando o referencial adotado. Então, a primeira coisa aí apareceu altura, né? Eu estou estudando o conceito de potencial gravitacional. Então, o exercício fala assim, letra A, com relação à própria mesa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não confundirmos isso aqui. Porque quando eu falo de uma maneira genérica, né, no conceito amplo aí, eu tenho que entender o seguinte, que quando falar em altura, é com relação ao chão. Então, se eu tenho um vaso em cima de uma mesa, significa que esse vaso ele está num ponto de apoio, tá? Então, esse ponto de apoio com relação ao vaso em cima da mesa é zero. Então, zero de altura. Por esta razão que ele tem zero de energia cinética. Agora, com relação ao item B, ele fala assim, qual é a energia correlacionada com o chão, né? Então, com o chão, nós vamos ter a energia com altura. Então, energia potencial, mgh, né? A massa seria 3, a gravidade 10 e a altura 12, né? Feito isso, temos a substituição 36 joules, né? 3 quilogramas vezes 10 da gravidade e vezes 12, tá? Muito bem. Na sequência, uma criança sobe até o alto de um escorregador. Nesse ponto, né, ele está com energia de 400 joules. Então, o exercício forneceu em total 400 joules, né, de energia potencial gravitacional em relação ao solo, considerando essa massa de 20 quilogramas. Qual a altura do escorregador? Então, agora sim. Então, imagine uma criança no escorregador, né, do ponto baixo até o ponto mais alto, vai ter uma altura. Então, a energia de 400 igual a massa, né, seria 20 vezes 10 a gravidade vezes a altura. Fazendo as continhas, né, tá multiplicando, passo dividindo, 2 metros. O exercício fala sobre as pirâmides do Egito, não uma citação das pirâmides, né, surgimento delas. Ele traz o exercício aqui para nós. Diz assim: considere que, em média, cada bloco de pedra tenha 2 toneladas, altura desprezível comparada com as pirâmides, e de que a altura dessa pirâmide seja de 140 metros. Adotando a gravidade como 10, né, a energia potencial. Né, fiz um destaque aqui, que ele quer que nós resolvemos a energia potencial de um bloco da pirâmide. Energia potencial mgh, tá? A massa 2.000, gravidade 10 e 140, que é a altura, então foi dado no problema aqui. Consequentemente, a única pegadinha, né? É bem simples, mas se você não prestar atenção, você corre o risco de errar, né? É quando fala assim, que nós temos aí 2 toneladas. Então é sabido que uma tonelada tem 1.000 quilos, então por essa razão 2 toneladas tem 2.000 quilogramas. Então a massa 2.000 vezes 10 vezes 140, 2 milhões e 800 mil. Outra pegadinha, toda vez que aparecer quilo, equivale a quilojoule. Então seria divisão por 1.000. Então note que eu tenho 2 milhões e 800 mil. Então agora aparece 2.800 quilojoules. Então é sabido que foi dividido por 1.000. Tá? Quilojoule. Um conceito de energia elástica, né? Deixar claro que quando eu estou
estudando o conceito de elasticidade, né, energia elástica, eu não estou me preocupando aí com quanto é a massa, tá? Ou seja, se você coloca numa balança, eu não estou preocupado com a massa da nossa mola, né? Eu estou preocupado, sim, com o coeficiente de elasticidade. Então, nós temos aqui ó, os amortecedores dos veículos, são desenvolvidos para absorver, né, a energia em impacto. E, consequentemente, né, como que a gente vai resolver isso daí? Vamos lá, só um pouquinho. A ideia principal que nós temos aí de impacto seria mola, né? Então, constante elástica igual a ΔX ao quadrado dividido por 2. A constante elástica é dada no problema, então forneceu ali ó, 20 mil newtons por metro. Ao passar por um buraco, a mola deforma 15 centímetros. Essa deformidade da mola é quanto ela aumenta, para mais ou para menos, né? Então, como disse, eu não vou me preocupar com a massa da mola, e sim com a constante de elasticidade dessa mola, né? Então, o que eu vou pensar? A elasticidade dessa mola, ela pode ser uma distensão ou uma compressão, tá? Então, aí nós temos constante elástica, 20. Então, tem molas que é um pouquinho mais macias, outras molas são um pouquinho mais pesadas, né? Então, tem 20 mil vezes 0,15. Por que apareceu 0,15, né? Pelo sistema internacional de medidas, nós não podemos aí fazer o cálculo medido em centímetros, né? Eu tenho que utilizar o cálculo em metro, tá? Então, o que a gente faz? Eu faço a divisão aqui de 15 por 100, dando 0,15 Newton por metro. Então, outras características que eu tenho é essa aqui, ó. 20 mil newtons por metro, o que eu tenho? As unidades precisam ser compatíveis. Então, eu tenho metro e eu tenho centímetro. Então, por essa razão, eu vou dividir 15 por 100, dando 0,15 metros. E, consequentemente, eu tenho energia aí do impacto da mola. Significa que nesse amortecedor, né, ele vai sofrer uma deformidade de energia aí de 225 joules. O arco e flecha foi regulamentado como esporte a partir do século XIX. Uma pessoa necessita lançar uma flecha, né, com energia de 800 joules, sabendo que a constante elástica do arco é de 10 mil newton por metro, qual deve ser a deformação, né, do arame em centímetros. Então, energia potencial é constante vezes o ΔX ao quadrado dividido por 2. Nós vamos pôr a energia que foi fornecida, né, 800. A constante de deformidade seria 10 mil. O ΔX eu procuro dividido por 2. Está dividindo só multiplicando, né? E fazemos o cálculo aí, nós vamos ter 0,4 metros. Se você estiver fazendo uma provinha e as respostas estiverem em centímetros, o que você faz? Multiplica por 100, né? Chegando a 40 centímetros. Então é sabido que um metro tem 100 centímetros e a gente tem que seguir sempre a partir desse pressuposto. Na ilustração a seguir, uma mola helicoidal, né? Aqui a gente já faz uma pausa, né? A palavra helicoidal possui elos, né? Então, é o simbolismo de elos. Foi inicialmente presa em um suporte por uma de suas extremidades. Depois, um corpo de massa de 320 gramas foi preso à sua extremidade livre da mola. Então, eu tenho aqui uma mola de tamanho original, 10 centímetros. Depois, essa mola aqui, ela teve um alongamento, né? Ela distanciou. O que você vai fazer, então? Você vai pôr uma massa de 320 gramas, né, aqui na ponta, e quando você esticar essa mola, né, por causa da força-peso, né, lembra, força-peso para baixo, mola para cima, ela vai ter um alongamento. Então, esse alongamento, note que foi de 10 para 18, ela aumentou 8 centímetros. Se eu for trabalhar em metros, né, eu vou fazer divisão por 100, consequentemente, nós vamos ter 8 dividido por 100, que vai dar 0,08, tá?
Com base nas informações, né, determina o que se pede. A constante elástica da mola, né, Newton por metro. Então, tem massa vezes aceleração. Tá? Aí, força elástica. Nós vamos trabalhar com o seguinte pressuposto agora, tomar muito cuidado, tá? Quando, quando eu estiver falando em... Ó, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Ó. Em energia, eu tenho K, que é a constante elástica, vezes a variação do espaço por 2. Né? Ou seja, o espaço que seria o alongamento dessa mola. Né? Mas o nosso problema se encontra aqui. Ó. Por quê? Ele pede a constante elástica, que é o valor de K. Se eu for usar essa fórmula, tá? Eu tenho que saber a energia. Né? Porque eu já não tenho a constante elástica, já não tenho energia, eu não posso utilizar essa fórmula. Então, o que eu tenho que fazer? Preciso utilizar outra forma. Então, é sabido que quem faz forma na Terra. Então, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó, força, que é a lei de Hooke, tá? A gente viu em tempos anteriores. A lei de Hooke sempre vai ser assim: força é igual a constante elástica vezes a variação do espaço, ok? E aí a gente substitui, né, e encontra os valores. Quando eu fiz a igualdade, porque nós já estudamos lá no início do ano, né, que quando eu tenho força é igual peso, né? Peso para baixo, força para cima. Então, por essa razão que é pingo, tá? Porque está pendurado. Então, fica constante elástica, igual a lei aqui, ó. Quem é minha força na lei de Hooke? Então, você pode fazer assim, ó. Deixa eu abrir aqui uma caixa de texto para se tornar mais claro para vocês. Lei de Hooke. Força é igual K vezes X. Então, sabemos que força, peso, né? Que é o pingo. Pingo. Provando que força é igual ao peso. Então, igualei, ó. Força vale quanto? K vezes X. E o peso, M vezes G. Aqui. Então, K vezes 0,08, como o professor disse, né? O professor aqui, ele dividiu, né? Igual a massa, foi dividido por 1.000, né? Porque 1 quilo dá 1.000 gramas, vezes a gravidade. Achei a constante elástica. Depois que nós achamos a constante elástica, a gente vem aqui, ó, faz energia potencial gravitacional, que é a constante elástica foi achada, 40, delta x é 0,08 quadrado dividido por 2, certo? Tendo, então, 0,128 joules. A partir de agora, nós vamos trabalhar com os teoremas de trabalho de energia. O que, que é isso? Então, é sabido que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Isso foi dito por Anthony Lavoisier. Né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um vídeo, né? Uma imagem, digamos assim, que eu tenho energia cinética, né? Essa água tem movimento. Quando essa energia cinética chegar a um certo momento, ela vai ter queda. Pelo fato de ter queda, tem energia potencial gravitacional. Né? Então, nós temos energia cinética, energia potencial gravitacional. A somativa dessas duas, né, nós vamos ter, então, energia mecânica. Tá? Energia cinética somada com energia potencial gravitacional, temos energia mecânica. E esse é um exemplo claro, né, utilizado em hidrelétricas. Né? Como o próprio nome diz, né, hidroelétrica, hidro, água. Né? Muita gente confunde, quem não tem um conhecimento físico aí, né? E as usinas hidrelétricas, o que faz produzir ou gerar ou transformar energia é a água. Toma um pouco de cuidado com isso, porque o objetivo da água simplesmente é movimentar, é pôr em movimento, né, as pás. E, consequentemente, essas pás vão fazer girar as turbinas. Né? Então, a função da hidrelétrica é ter movimento e fazer girar as turbinas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma barragem, né, onde eu vou ter a água, consequentemente essa barragem é feita de concreto, né, para poder aguentar, suportar a pressão da água. Essa água vem, repare que ela é canalizada, né, começa numa boca maior e vai afunilando para dar maior pressão, né. Essa água passa por esses dutos canalizadores e chega nessas pás. Conforme ela bate, como se fosse um moinho, né, só que ao invés de ser tocado pelos ventos, né, ele é tocado pela força da água, tá? E consequentemente faz girar, transformando energia cinética em energia elétrica. Depois, né, no percurso da água, ela volta a ser limpa novamente, como vocês podem observar aqui, né? Essa cor com essa cor são iguais, né, mostrando que a água continua sendo limpa, pode ser reaproveitada.
Aí esse gerador, né, como o próprio nome diz, conforme eu tenho a transformação de energia cinética, né, em movimento, gera energia, transformando essa energia, eu tenho a conversão, né, para as linhas de força e